Nós estamos hoje na nossa segunda reflexão na carta aos Filipenses. Nós começamos essa série na semana passada, tivemos a introdução, você pode então acompanhar, e hoje nós temos a segunda parte. E nessa segunda parte eu quero ressaltar carta de Paulo aos Filipenses, o apóstolo Paulo, palavra de Deus, capítulo 1, versículo 1, Paulo e Timóteo. Então vemos que essa carta aqui começa sendo escrita dizendo Paulo e Timóteo. É interessante você olhar na carta aos Filipenses que além de Paulo e Timóteo, Deus usa na igreja de Filipos, entre outras pessoas, de uma forma especial também Epafrodito. Tanto é que no capítulo 2, versículo 26, nós lemos o seguinte: no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades, né? Então, mas Paulo começa aqui falando sobre Paulo e Timóteo. No decorrer vamos encontrar Epafrodito, conforme eu falei, 3 pessoas, entre outras, que Deus usou de uma forma toda especial na edificação, no fortalecimento, na exortação dos cristãos em Filipos, né? E eles se apresentam, Paulo e Timóteo, como servos de Cristo Jesus. Eles são filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Como diz João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas além de filhos de Deus, eles se reconhecem exatamente como servos de Jesus Cristo, porque no poder do Espírito Santo, segundo os dons, os talentos, as habilidades, os recursos que Deus dá, eles estão ao serviço de Deus, assim como todos os cristãos são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, mas também servos de Deus Pai em Jesus Cristo, no poder e na capacitação do Espírito Santo. Então, com humildade, eu falo assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, porque Ele é Senhor, nós somos seus servos. E eles estão escrevendo a todos os santos em Cristo Jesus. Nós herdamos, dentro do contexto católico, apostólico, romano, aquela noção de que santos é uma categoria especial de cristãos reconhecidos, beatificados no contexto da tradição religiosa por algum feito especial, miraculoso, milagroso, que foi operado através deles, etc. Mas quando, na verdade, esse não é o conceito bíblico de santos. O conceito bíblico de santo é um conceito que se aplica a todos os cristãos. Porque todos os verdadeiros cristãos, aqueles que são filhos de Deus, servos de Deus em Jesus Cristo, eles foram separados do mal, foram separados da condenação do pecado, foram separados da morte, foram libertos da escravidão, foram libertos da ira de Deus por causa do pecado e foram consagrados, transportados para o reino do Filho de Deus, o reino do amor, aonde tem o perdão, aonde tem a reconciliação, aonde tem a vida, aonde tem a paz, aonde tem a esperança eterna preservada nos céus, aonde tem a adoção como filhos de Deus Pai, e aonde tem o selo, a habitação do Espírito Santo como garantia de que verdadeiramente pertencem a Deus, né? Então, esses estão todos os santos. Então, os cristãos, posicionalmente, eles são santos, mas também eles são exortados, encorajados, eticamente, comportalmente, moralmente, a viverem em santidade. É aquilo que nós lemos, por exemplo, em 1 Pedro, quando o apóstolo Pedro está escrevendo, e nós podemos ler, ele fala assim no versículo 13, por isso, preparando o seu entendimento, algumas traduções cingindo o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação
de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham no tempo da ignorância, ou seja, antes da vida em Cristo. Ele fala, pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, e ele nos chama pelo seu evangelho. Ele fala, sejam vocês santos em tudo o que vocês fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo, diz Deus na sua palavra. E então, todos os cristãos, posicionalmente, eles são santos em Cristo, mas moralmente, eticamente, eles também devem viver como santos, fugindo do mal, no poder do Espírito Santo e vivendo inteiramente de uma forma agradável a Deus. E aí ele continua, então, no versículo 1, inclusive bispos, que são episcopos, pessoas que têm liderança no contexto da igreja, tá? Tem uma posição de supervisão, e diáconos, pessoas que são apresentadas como aqueles que servem às mesas, atendiam e atendem às necessidades, conforme vimos no livro de Atos, de uma forma especial, inclusive, dos órfãos e das viúvas, né? Ele fala assim, que vivem em Filipos. E ele então entra no versículo 2 de uma forma muito comum, muito tradicional, corriqueira, nas cartas do apóstolo Paulo. Ele fala que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Graça e paz. Graça e paz trazem à nossa mente a noção, a consciência de que Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. A condenação, o salário do pecado, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas Deus nos dá o que nós não merecemos. Nos dá o perdão, nos dá a adoção de filhos de Deus, por causa da sua graça. Por isso que fala que o dom gratuito é a vida eterna em Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Jesus Cristo. É aquilo que nós temos como graça, como fruto da graça, como fruto do amor de Deus, por causa da morte de Cristo pelos nossos pecados e da sua ressurreição dentre os mortos. Por outro lado, a palavra paz nos traz à mente exatamente aquela ideia da reconciliação com Deus, da inimizade que foi removida por causa de Cristo. Por isso que Romanos 5:1 fala, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. A remoção da inimizade, a restauração, a reconciliação com Deus Pai em Jesus Cristo. Mas essa paz também é uma paz entre nós, como membros do corpo de Cristo, a família de Deus. É uma paz relacional, uns com os outros, onde as barreiras da inimizade são superadas. Mas também é aquela paz interior, onde Filipenses 4:6 fala que a paz de Cristo guarda o coração e a nossa mente, emoções e pensamentos guardados em Jesus Cristo, além do nosso entendimento. Que essa possa ser a nossa consciência, mas também a nossa gratidão, saber quem nós somos em Cristo Jesus. Somos filhos, sim, mas também servos, também santos. E devemos a cada dia, debaixo do poder do Espírito Santo, perseguir o viver em santidade, mas ao mesmo tempo, viver que é possível por causa da graça e da paz de Deus que nós temos em Jesus Cristo. Um forte abraço para você e até a próxima semana, se Deus assim quiser.